Máquina de teste do termoforro. Como vocês podem ver, nós desenvolvemos uma caixa simples. Ela tem uma lâmpada secante. Essa lâmpada atinge aproximadamente 120 graus de temperatura. 2 termômetros, como vocês podem ver, o termômetro superior está em 28 graus e o termômetro inferior também está em 28 graus. Quando nós abrimos a caixa, vocês verificam que tem uma placa de amianto, ela mede 6 milímetros de espessura, um pedaço de forro de PVC com a isolação térmica, como vocês também podem ver, e a ideia é como se fosse um telhado. Aqui no vão seria entre o forro e a telha, e nesse vão inferior seria como se fosse o forro e o local onde nós estamos. Aqui vocês podem ver que tem 2 hastes, cada haste representa um dos termômetros. Quando nós fechamos a caixa, ficam os 2 termômetros, um entre a placa de fibrocimento e o forro e outro entre o forro e o chão. As temperaturas ainda continuam as mesmas, né? No termômetro superior 28 graus, no termômetro inferior 28 graus. Agora nós vamos ligar esta caixa. Na verdade, essa caixa é uma máquina de teste para poder provar que realmente o produto funciona, que ele tem uma capacidade de reflexão do calor altíssima. Então, nesse momento, nós ligamos a lâmpada. Como vocês podem verificar, a lâmpada está acesa. A lâmpada está irradiando calor para a placa de fibrocimento. Essa irradiação está na parte de cima, vocês podem ver. Vejam que não tem entrada de luz, é somente a irradiação de calor da lâmpada para a placa de fibrocimento e da placa de fibrocimento para o forro com a isolação térmica. E depois a parte de baixo. Então vamos fechar. Vamos mais uma vez ver os 2 termômetros juntos, marcando 28 graus. E aí, com esse pouco tempo, o termômetro superior já começou a funcionar. Então vamos deixar ela trabalhando. Vocês podem ver a caixa. Nós vamos virar ela de todos os lados para que vejam que não existe nenhum aparato para aumentar ou diminuir temperatura. Vocês podem ver ela inteirinha. O fundo dela também tem um fundo, ou seja, não tem como nós mudarmos ou acharmos fórmulas para tentar enganar com a informação. Então está aí a caixa, ela está trabalhando e a gente vai ficar aqui aproximadamente 10 minutos para que vocês vejam a ação da irradiação de calor sobre a telha e depois sobre o forro, e a capacidade que o forro tem de isolar termicamente o ambiente. Agora nós temos que ter paciência, vamos aguardar aqui a máquina trabalhando. É uma forma fácil da gente ver que não tem nenhuma artimanha, não tem nenhuma jogada, não tem nenhum esquema. Se vocês prestarem atenção, a caixa está em cima de uma mesa. Se vocês olharem, isso aqui é uma mesa, em uma cozinha, a caixa e o tempo todo. Vejam, não há nada aqui, não tem como você fazer nenhum tipo de jogada. É impossível a gente conseguir enganar. É a máquina trabalhando. E aqui estão os 2 termômetros que vocês podem perceber, não tem nada que modifique, nada que possa alterar esses termômetros, nada que possa vir a enganar alguém. As informações que ele vai nos passar são informações que são impossíveis de ser, como é que se diz? Enganadas, serem
manipuladas. É a caixa trabalhando, é a lâmpada aquecendo o tempo todo e termômetro trabalhando aqui para identificar a temperatura que está no local. Vocês podem ver que embaixo ainda continua a mesma temperatura, em cima já está em 30 graus e ela não vai parar de aumentar a temperatura. Nós temos até, quando nós fizemos essa máquina, nós fizemos um dispositivozinho aqui, que você solta, vocês podem ver que é um trilho, né? Por que esse trilho? Porque às vezes você precisa rapidamente fazer um teste na frente do cliente para mostrar para ele o quanto realmente funciona a isolação térmica. Então, se vocês prestarem atenção, a telha tem um certo espaço entre a telha e a lâmpada, mais ou menos uns 8 centímetros. Soltando, a gente consegue fazer com que ela abaixe. Ela começa, aí a lâmpada fica mais próxima à telha de fibrocimento. E isso faz com que o teste seja mais rápido. Porque às vezes você pode chegar na casa do cliente, você rapidamente resolve com ele o problema e só precisa mostrar para ele que realmente funciona. E ficar lá 10, 15 minutos é realmente muito tempo perdido, né? Então, se vocês prestarem atenção, a lâmpada já ficou bem mais próxima da telha. Ela continua acesa, vocês podem ver que a lâmpada está acesa. Tem tudo aqui provando a lâmpada acesa na caixa. Vejam a caixa. Ó, não tem nada, nenhum equipamento que possa mudar, que possa colocar ou tirar calor em qualquer um dos ambientes. Vocês podem ver, ó, não tem nada, nem na portinha você tem como eliminar calor. E tá aí os dois termômetros. Vocês podem ver que o termômetro inferior continua 28 graus e o termômetro superior já está em 32. O único problema é que ele precisa de um certo tempo para provar, né? Essa máquina é o maior vendedor do termoforro para os nossos clientes. Alguns clientes procedem da seguinte forma: eles chegam ao local, eles ligam a caixinha e mostram ao cliente e vão fazer as medições, vão verificar aonde o cliente está querendo o forro. E após todo esse procedimento, que gira em torno de 10 a 15 minutos, eles retornam e mostram a caixinha para o cliente. Em 10 a 15 minutos, a temperatura superior, nesse termômetro superior, chega até 70 graus Celsius. E a temperatura no termômetro inferior não muda. Então, é a grande demonstração do resultado de isolação térmica por reflexão que o termoforro confere ao produto. Realmente ele funciona perfeitamente, não tem como fugir desse resultado. O termoforro, os nossos clientes, eles conseguem um resultado prático e funcional com a utilização certa, que é para isolar termicamente o ambiente da irradiação de calor. Eles conseguem um resultado assim fantástico com esse equipamento. Nós fizemos essas caixinhas e a gente até fornece para os clientes. Os clientes que pedem, a gente manda fazer no marceneiro, compramos a lâmpada, fazemos a instalação de soquete, a fiação, tomada, o interruptorzinho, colocamos os termômetros, né, que a gente consegue comprar no mercado, colocamos a placa de amianto, né, essa placa que fica aqui em cima, e colocamos o forro de PVC que está bem aqui no meio, aqui, justamente para isso, né, para que o cliente possa ter essa ferramenta e chegar no cliente consumidor final e provar para ele, porque realmente é muito difícil você mostrar um forro com um espelho e dizer para o cliente: isso isola do calor. Mas essa maquininha, e ela é muito barata, ela resolve na hora o problema. Ela demonstra com precisão como funciona a isolação térmica por reflexão. E vocês precisam entender que ela não reflete a luz, ela está refletindo somente a irradiação de calor. Como vocês viram, não tem como passar
de cima para baixo, nenhuma luz, é só mesmo o calor, é tudo escuro e está passando o calor. Vejam, nós temos dois termômetros, o de baixo continua nos seus 28 graus, sem alteração nenhuma, e o termômetro de cima já está chegando em 40 graus. Prestem atenção, desde a hora que nós começamos, este termômetro não sai dessa posição, 28 graus. E o termômetro de cima, que estava a 28 graus, já está em 40 graus. E nós não temos 10 minutos de teste. Então, é realmente impressionante a mudança de temperatura. Ela realmente funciona. Nós temos mais um pouquinho de tempo e, com certeza, a gente vai conseguir chegar numa temperatura bem elevada com essa máquina. E aí a maior demonstração de que realmente a isolação térmica por reflexão funciona. Ele vai ser a grande demonstração para que o cliente possa provar ao consumidor final de que o produto realmente funciona. Vocês podem ver, ó, o termômetro de baixo continua nos seus 28 graus, ele não mudou de posição até esse momento, e o termômetro de cima já está em 42 graus. Quando nós chegarmos a uma temperatura de 50 a 60 graus, eu vou provar que esse termômetro está funcionando. Nós vamos colocar fogo na ponta da haste desse termômetro e vocês verão que esse termômetro subirá a temperatura. É realmente a demonstração de que funciona. Não só a isolação térmica, mas o termômetro também. Porque parece que o termômetro está travado, né? Como vocês podem ver, ele não se mexeu, ele continua na mesma posição e ele continua lá, isolando termicamente. O forro que está bem aqui, entre o termômetro de cima e o de baixo, nesse vão aqui, entre os termômetros, é onde está o forro de PVC. Se vocês prestarem atenção, ele não deixa esse calor que vocês estão vendo aqui, ó, que já está em 44 graus, vejam, 40, 42, já chegando o ponteiro nos 44 graus, e vejam que o de baixo ele não sai dos 28 graus. Ele realmente não saiu do lugar. E isso a gente vai provar que ele está funcionando também, porque parece até que o termômetro está quebrado. Ele nem percebe toda essa irradiação de calor que está ocorrendo na parte de cima, né? Podem ver, a máquina continua a mesma, ela não saiu do lugar, nós viramos a caixinha, vejam, não há nenhum furo, não há nada que possa inserir calor. Olhamos no fundo, também nada que interfira no calor. Olhamos do outro lado e vocês continuam prestando atenção que não tem nada que demonstre alguma maracutaia, alguma jogada para que ele aumente essa temperatura nessa velocidade, assim somente com a lâmpada, e não mexa aqui embaixo, mostrando que ele realmente isola termicamente. E vejam, no fundo também não tem nada. Então, se vocês prestarem atenção, ó, deu uma subidinha, não chegou a 1 grau, ele estava em 28, subiu para 29 graus, porque ele ainda não chegou em 30 graus, e vejam, em cima, ele já está em 48 graus. Se vocês olharem aqui, ó, esse mostrador já está com a indicação de, ó, 40 é de 2 em 2, 42, 44, 46, 48. Vocês podem ver, esse termômetro, quem nos forneceu foi uma empresa de São Paulo, ele está aferido, é um termômetro que está aferido. Então tem aqui, olha, a gente não se preocupou em não mostrar, está aqui o nome do fabricante do termômetro, que ele pode ser aí a comprovação de que nós estamos falando a verdade. Vejam, olha, subiu 1 grau na parte de baixo. 1 grau, somente 1 grau na parte de baixo. E na parte de cima nós já estamos encostando nos 50 graus. Vejam, encostando nos 50 graus.
Mais 2 ou 3 minutos e nós atingimos a casa de 60 graus em cima e sem modificação nenhuma na parte de baixo. É muito grande a diferença. E é muito grande a capacidade reflexiva do calor que essa película por sobre o forro de PVC oferece. Realmente muda completamente o conceito de conseguir e não conseguir isolar termicamente um forro de PVC, principalmente com um produto tão simples e tão prático. Então vejam, nós estamos no mesmo lugar, o equipamento é o mesmo, a lâmpada continua acesa, ela continua irradiando calor por sobre a placa de fibrocimento. Olhem, a máquina está aqui, se vocês podem ver, que a máquina está aqui, olha, não tem nada. Levanta ela assim e dá uma rodada. Vejam a máquina, ó, ela não tem nada, 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 nada. Vejam lateralmente, vamos ver as costas da máquina, vejam a lâmpada funcionando, ó, nas 4 laterais, nada. E vocês podem ver que por baixo tem aqui, ó, a tampa. Segure por cima aí para ver que embaixo não tem nada. Veja, não tem nada, 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 nada. É simplesmente uma caixa, uma simples caixinha de madeira com 2 termômetros, uma lâmina de forro bem no meio, com a isolação térmica, uma placa de fibrocimento que funciona como se fosse a telha e a lâmpada secante. Vocês podem ver que ela está funcionando, ela não apagou até agora, ela continua trabalhando e vocês podem ver aqui, ó, que a temperatura embaixo já está em 52, quase 54 graus. E o termômetro de baixo, olhem, senhores, não saiu do lugar, ainda não mudou. Eu acho que esse termômetro está quebrado, hein? Nós vamos mostrar que o termômetro está funcionando perfeitamente. Nós vamos colocar calor na haste do termômetro para mostrar que realmente o termômetro está funcionando. Veja, na parte de cima já está em 54, partindo já para 56 graus. E na parte de baixo, continuamos aí entre 28 e 29 graus. Perceberam? Olha, ainda não chegou na casa dos 30 graus. Eu vou mostrar em linha reta para vocês verem que ele ainda está com 29 graus. 1 grau aumentou a temperatura para uma exposição de 56 graus. Significa que nós estamos aqui, uma coisa assim impossível, né? Entre uma telha e um forro de PVC, uma temperatura de 56 graus. Se isso estiver acontecendo, nós estamos todos mortos. Mas vejam que a gente está indo aos limites para provar que realmente o forro de PVC com a isolação térmica funciona e funciona muito bem. Eu estou levando a temperaturas que não são temperaturas lógicas, não são temperaturas reais para a nossa sobrevivência, uma temperatura muito acima da nossa capacidade de sobrevivência. Pô, já estaria ali começando até uma possibilidade de incêndio por causa de uma temperatura tão alta. E vejam que embaixo não houve mudança. Não houve mudança. Ele ainda não atingiu 30 graus o termômetro. Ele continua estático entre 29 para 30 graus. E em cima já estamos em 56 graus. E subindo. Vocês podem ver que o termômetro não para de subir. Vejam, se vocês prestarem atenção, vocês conseguem ver o termômetro modificando a sua temperatura. Por quê? Porque essa lâmpada irradia um alto índice de calor. Essa é uma lâmpada utilizada em processos de secagem para estufas de pintura de veículos e peças, onde você tem uma alta capacidade de irradiação de calor em pouquíssimo tempo. Ela é muito quente, você quase não consegue chegar próximo a ela com o tamanho da irradiação de calor que ela oferece. Nesse momento, colocar a mão na placa
de fibrocimento ou na lâmpada, com certeza você queimará a sua mão. Mas estamos aqui e o termômetro está quase em 60 graus. Quase, já está em 58, veja. E o termômetro de baixo não sai do lugar. Subiu 1 grau. Nós estamos com 28, ele está com 29 e ainda não colou nos 30. Significa que nós tivemos uma subida de 1 grau Celsius em relação a esse daqui, que dobrou a temperatura. Ele estava em 28, já está encostando nos 60 graus. Vejam, já está encostando nos 60 graus o termômetro. Agora nós vamos pegar um isqueiro e vamos mostrar que realmente o termômetro de baixo não está queimado. Mas antes, eu quero que os senhores vejam, para terminar este teste, o termômetro na parte de cima, 60 graus. O termômetro na parte de baixo ainda não encostou nos 30 graus, veja, ele ainda está um pouquinho antes dos 30 graus. A caixinha nós vamos abrir agora. Vejam que não há nenhuma luz aqui, nem na parte entre o forro e o piso, e entre o forro com a isolação térmica, como vocês podem ver, ó, o forro com aquele material isolante, que é essa película que parece um espelho, e a placa de fibrocimento. Vamos desligar a lâmpada e vocês vejam que chegou a quebrar a placa de amianto. A placa de amianto está com uma rachadura. Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer. Eu estou aumentando aqui o zoom na gravação. Vejam, trincou a placa de fibrocimento. A placa de fibrocimento está trincada, como vocês podem ver, por causa do alto índice de radiação de calor, né? O calor foi muito alto. Estamos aqui, ó, com as duas hastes. Haste do termômetro superior e inferior. Vejam que já começou a cair a temperatura do termômetro superior, porque ele não está naquele calor formado por essa bolsa entre a placa de fibrocimento e o forro de PVC. E a parte de baixo, que seria o forro de PVC e o piso. E aí vocês veem, olha, como vocês podem ver, ó, começou a diminuir a temperatura na parte de cima. Vocês estão olhando aí a temperatura na parte de cima. Como ele não está em contato com aquela área, né? Com esse bolsão, como vocês podem ver, ó. Tá vendo? Aqui não tem nada, está aqui iluminado. Vocês podem ver que não tem nada, só tem uma plaquinha de fibrocimento e o termoforro de PVC. Então não tem nada, nenhum equipamento que pudesse irradiar calor. E aqui a parte de baixo, que seria o forro de PVC no ambiente, vai na sua sala, por exemplo, e o chão. A distância entre a placa de fibrocimento e o forro com isolação térmica são de exatos 5 centímetros. E a disposição do forro de PVC até o piso seriam mais 5 centímetros. Então vejam, aqui está a área, né, onde você tem a placa de fibrocimento e o termoforro. Aqui a haste do termômetro superior, se vocês prestarem atenção, ó, bem iluminado, eu peguei aqui uma lanterna, vocês podem ver, ó, que a haste vai até lá dentro da caixa, lá, ó. Vocês estão vendo? Ele fica entre a placa de amianto e o forro. E a haste inferior fica entre o forro e o piso. Então vejam, está aqui, e se vocês olharem, começou a cair a temperatura, e agora eu vou mostrar para vocês que o termômetro de baixo, não está com nenhum problema. Vejam, olhem a distância entre a placa de cima, entre a placa de forro e a placa de amianto, e entre a placa de forro e o piso. Aqui está dando 7 centímetros de distância entre um e o outro, e 7 centímetros de distância entre o forro e o piso. E agora vejam, olha o que nós vamos fazer. Aqui o termômetro, ele vai colocar fogo no de baixo. Ele vai colocar fogo na haste, estão vendo? Ó, essa é a haste do termômetro de baixo. Vejam que começou a subir a temperatura do termômetro de baixo.
Ele não estava quebrado. Olha, pode tirar o isqueiro, mano. Olha, estava queimando a haste de baixo. Vejam que, olha lá, o termômetro de baixo começou a demonstrar a temperatura de exposição do isqueiro. Então, gente, tá aí. Essa é a máquina do termoforro para vocês terem certeza de que funciona. Até logo.